Se quello in cui credi lo tieni per te, non ha valore. Se quello in cui credi non ha valore, lo tieni per te. Sei stato creato per dare, non per trattenere. Questo è il momento di aprire la bocca. Io credo che ogni bambino abbia diritto di nascere. Io credo che un matrimonio possa durare per sempre. Io credo nella famiglia come Dio l'ha creata. Io credo che Dio abbia creato uomo e donna. Io credo nella purezza prima del matrimonio. Io credo nell'onorare i propri genitori. Io credo che il rispetto non dipenda da genere o colore della pelle. Io credo che nessun essere umano sia in vendita. Io credo nella libertà di pensiero e di espressione. Io credo che ognuno di noi abbia diritto alla vita, alla sicurezza e alla libertà. Io credo nell'integrità politica. Io credo nei valori. Io credo nella Bibbia. Io credo in Dio. Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Glória a Deus. Estamos reunidos mais uma vez neste lugar maravilhoso, diante da presença do Senhor. Sempre um privilégio para nós, né? Como irmãos, estarmos vivendo essa grande experiência de fé, que é as nossas vidas diante do Senhor, mas também, é claro, nossa reunião, né? A nossa vida como corpo, como igreja, e sempre tudo isso, né? Até mesmo esse momento que a pastora Letícia estava falando a respeito desses desafios nossos, né? Como igreja, todas essas coisas que estão acontecendo, as coisas que Deus nos chama sempre a realizar, desde projetos que são pessoais, os sonhos que Ele tem colocado no teu coração, as coisas que Ele tem te desafiado, né, a fazer, todas elas vão girar sempre em torno de uma minúscula palavra. Qual seria essa palavra que tudo isso que nós estamos vivendo e todos os desafios que Deus Ele tem feito com você, desde que você tem a primeira recordação de uma palavra ali do Senhor? Talvez quando você abriu a Bíblia pela primeira vez, você ouviu alguma coisa do Senhor, Ele te desafiando a fazer algo, ou enfim, Ele falando que você era alguém para Ele importante, que tinha um sonho a ser vivido. Tudo isso tem a ver com a mesma simples, mas poderosa palavra, que é fé. Amém? A fé. Que palavrinha pequena, mas que palavra poderosa. A fé. O que será que nós entendemos, né? E qual, talvez hoje, é a nossa profundidade quanto à fé? É claro que quando a gente entra sempre por esse caminho, é impossível nós não lermos Hebreus capítulo 11, que é o grande capítulo da fé. E ele diz o seguinte, a partir do versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que não se vê. Versículo 1. No versículo 3, o texto continua e diz o seguinte: pela fé, então, nós passamos a entender que os mundos, pela palavra do Senhor, eles foram criados, de maneira que aquilo que a gente passa a enxergar não foi feito daquilo que é aparente, mas a partir sempre de uma palavra. Versículo 6, e vai ter uma progressão vendo essa revelação a respeito da fé. Versículo 6, ora, sem fé então é impossível agradar ao Senhor, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
ele creia que ele existe e que ele é recompensador, galardoador dos que o buscam. Amém? O texto também vai contando a história de vários heróis da fé. Ele fala sobre, vai citando nomes, né? Como Abel, estou com o texto aberto aqui, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, muitos heróis da fé aqui, José, Moisés, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, Guilherme, Rodrigo, Daiane, etc. Amém? E termina essa inspiradora narrativa sobre fé com o versículo 33. Falando de todos esses, é claro, né, que a gente vai sempre sendo incluído nesse texto, sempre. Versículo 33, então, fecha com a seguinte sentença: aos quais, pela fé, eles venceram reinos, eles praticaram a justiça, eles alcançaram as suas promessas, eles fecharam as bocas dos leões. E termina ainda esse versículo 33 dizendo: e da fraqueza eles tiraram força. Amém? Olha o que essa pequena palavra, uma vez entendida por nós, ela pode causar nas nossas vidas. Aqui nesse versículo 33 é um passeio, né, sobre, eu acho que todos os lugares que nós poderíamos visitar com a nossa fé e com a nossa vida, desde coisas naturais, desafios, e também aqueles que são espirituais, que dizem respeito à nossa essência, o nosso chamado. Venceram reinos, é claro que fala sempre de lugares, né? Desafios que Deus tinha para esses homens, desafios que Deus tem para nós. O texto nos garante que pela fé eles venceram esses desafios, eles conquistaram reinos. Nós estamos diante de reinos sempre. Amém? Sempre. Diante de você existem reinos, existem lugares que Deus tem te chamado para você avançar e ocupar esses lugares. E o texto diz que pela fé eles venceram reinos. Eles praticaram a justiça. Aqui fala sobre uma mudança da nossa justiça, a nossa famosa justiça. Quem aqui tem justiça? Aquela que a Bíblia diz que é própria tua. A gente vem com uma justiça aí, a Bíblia vai nos mostrando que existe uma justiça que é de Deus, que nós somos chamados então a trocar pela a nossa justiça própria, a nossa forma de nós entendermos todas as coisas que dizem respeito sempre a nós. Mateus capítulo 5 diz: felizes os que têm fome e sede da justiça de Deus. Como a gente consegue trocar a nossa justiça? Pela fé. Alcançaram promessas. Aqui fala de uma corrida, né? Um lugar para nós chegarmos com força, com preparo, com foco. É pela fé que nós conseguiremos alcançar todas as promessas que Deus tem para nós. Amém? Todas as promessas que Deus tem para você. Você é chamado a alcançar cada uma delas pela fé. Aqui também diz: fecharam as bocas dos leões. O que seriam as bocas dos leões? Meu Deus do céu! Alguém aqui já teve essa experiência, né, de estar diante de um leão, com a boca aberta? Alguém pensou no imposto de renda? Mas você sabe que aqui fala muito sobre uma autoridade que nós temos no nome de Jesus, para nós pela fé nós verbalizarmos um comando sobre situações que estão diante de nós, e nós fecharmos vozes ferozes que vêm contra nós,
talvez nos nossos momentos também mais difíceis. E fala sobre a fraqueza, né? Que também é retirada, quer dizer, a força que é retirada nos momentos de maior fraqueza. Em algum momento, como nós, então, esses heróis, eles se sentiram fracos, né? Estamos credenciados a sermos heróis da fé. Porque não é nenhuma novidade para o Senhor quando você se sente fraco também. Amém? Quando nós sabemos que pela nossa força, capacidade, apesar de entendermos muitas coisas e sabermos posicionamentos, posturas, muitas vezes quando nós entendemos ali a nossa fraqueza e a confessamos para o Senhor, isso sempre vai ser feito também pela fé. Amém? E pela fé, nessa postura de reconhecermos quem nós somos, e muitas vezes o reconhecimento vai ser que nós não somos nada. Em italiano, niente. Falando sempre uma palavra italiana, para você ir melhorando o teu vocabulário. Niente. Eles conseguiram encontrar forças também pela fé. Agora, tudo isso aqui é classificado, por serem heróis da fé, como coisas sobrenaturais que eles fizeram pela fé em Deus. Mas eu queria chegar no ponto com vocês nessa manhã, dessa pergunta aqui: que fé então seria essa, que mobilizou a vida desses homens e que está disponível para nós, por essa palavra, para nós também entrarmos nesse entendimento e podermos agirmos com fé, assim como esses homens agiram nas suas vidas, e eles conseguiram viver essas experiências maravilhosas em Deus. Foram muitos desafios, mas sempre, cada desafio, ele precedeu uma experiência com Deus. Que fé seria essa? Que fé é essa que o Senhor nos chama a nós vivermos nas nossas vidas com Ele? Amém? Que fé é essa? Porque eu volto sempre talvez no mesmo conceito, né? É que existe algo que precisa valer a pena para nós vivermos. E a nossa vida com o Senhor, a nossa vida cristã, ela talvez é o principal de tudo isso. Precisa valer a pena, precisa significar algo, precisa ser verdadeiro. Então as nossas experiências de fé, a gente sabe primeiro, antes de repartir com qualquer um, se elas foram realmente verdadeiras experiências para nós. Talvez você já se pegou em algum momento da tua vida tentando forçar um pouco a barra de uma experiência que você teve, né? Mas aquilo não convenceu nem você, né? E aquilo não te sustentou depois. Então nós estamos diante de uma palavra que para nós precisa ser verdadeira, significativa, para realmente fazer com que a gente viva essas experiências que Deus tem para nós vivermos, que leva a vencer reinos, a praticar a justiça. Eu queria descobrir com vocês uma postura de um homem de Deus diante das situações que ele estava vivendo na sua vida, que eu creio que retrata hoje para nós aquilo que o Espírito Santo quer repartir conosco a respeito de uma vida de fé, mas uma vida de fé prática, assim como cada um de nós tem sido chamado a viver, a experimentar. Amém? Prática, não é teoria, não é uma fé que não convence nem mesmo a você, mas é algo prático. E essa história está em Atos capítulo 27. Se você puder abrir, a gente vai ler alguns versículos do livro de Atos, do capítulo 27. Aqui dando um contexto, né? Esse capítulo ele está contando que o apóstolo Paulo, ele estava sendo acusado pelos judeus, pelos religiosos, e seria preso. Mas como ele era um cidadão romano, ele apela para ser ouvido pelo imperador de Roma. E ele é encaminhado, nesse momento aqui da história, ele é encaminhado para a Itália. E ele, nesse momento da sua vida, dessa história, né, ele está navegando em direção a Roma. Então o contexto é esse aqui
de Atos capítulo 27. Paulo, ele perseguido, ele recebe uma ordem de prisão, por ser cidadão romano, ele apela para o imperador, então ele está em viagem de navio para a Itália, para Roma, a mais ou menos 6 horas de carro da nossa igreja de Bérgamo, ali estamos ali no miolo, né? Da história, né? Onde muitas coisas aconteceram. A cidade de Bérgamo, onde Deus nos chamou, né, para a missão ali na Itália, que eu repito, todos nós fazemos parte. Essa é uma cidade das antigas, né? É de 70 anos antes de Cristo. Então essas coisas estavam acontecendo tudo por ali, né? E quando Paulo, então, ele está no navio, e nós, é claro, eu acho que de uma forma unânime podemos concordar que ele era um homem de fé. O texto conta que após alguns dias nesse caminho, nessa navegação difícil, versículo 8 está falando sobre essa navegação, eles param num lugar chamado Bons Portos, e entendendo a dificuldade daquela situação, Paulo, um homem de fé, ele faz uma consideração que pode esclarecer muito para nós o que é na prática nós vivemos uma vida de fé. Versículo 10. Ele se levanta no navio, imagina a cena. Paulo se levanta no navio e diz assim: Senhores, vejo que a nossa viagem será um desastre. E uma tradução mais próxima diz desastre, né? A maioria diz o seguinte: Senhores, eu vejo que a nossa viagem será muito, mas muito trabalhosa. Eu prevejo, pelas situações que estão à frente, que muitos danos acontecerão conosco e também com o navio, que é a parte mais fácil de se arrumar, né? Mas nesse momento onde Paulo estava vivendo ali algo muito decisivo na sua vida, ele estava indo apelar para não ser preso, né? E diante dele tem uma situação que não parecia ser um livramento, porque a gente sempre pensa, né? Pô, a coisa está ruim, né? Então acho que de alguma forma veio um refresco aí, né? Vem alguma coisa aí para no meio do caminho eu ter um ânimo e eu encontrar essa tal força no meio desse momento de fraqueza. E Paulo, então, a hora que está diante daquele cenário, ele percebe aquele tempo fechado, ele levanta a sua voz e ele diz para aqueles homens que existia prejuízo à frente. O nosso início aqui em Floripa, né? A gente se reuniu num auditório da R5. Quem estava lá? Nesse auditório ali, né? Da R5, Películas, em Capoeiras. Mais ou menos eu disse o seguinte: Senhores, vejo que a nossa viagem vai ser trabalhosa. E ali nós podemos tomar a decisão, né? Todos que estavam fazendo parte daquele grupo, daquele chamado, entendendo o dano, entendendo os prejuízos, os riscos dessa viagem, não só para o nosso navio, mas também para as nossas vidas. A gente, todo aquele grupo, precisou fazer uma decisão se aquela era a voz do Senhor, para nós podermos então obedecê-la por fé. Amém? Após entender, né, os riscos da viagem causadas pelo tempo, Paulo diz: a melhor coisa que nós poderíamos fazer era ficar aqui. Você lê essa história toda, tá? Tudo ali no capítulo 27. Tudo leva a crer que tem um desastre à frente. E é interessante essa perspectiva de um homem de fé como Paulo. Paulo poderia dizer, como pode ser o nosso paradigma, né, de um homem de fé: olha, os ventos são contrários, mas nós vamos
na fé que o nosso navio vai passar pela tempestade e não vai sofrer um arranhão sequer. Vai afundar navio de todo mundo, mas o nosso navio não vai sofrer nenhum dano, porque para nós sempre águas tranquilas à frente. Aleluia! Talvez esse fosse um discurso mais esperado por nós, né? Paulo, né? Um homem de fé, levantado ali por Deus naquela situação. Vai chover e ventar forte em todos os lugares, menos nos lugares que nós estivermos. Na verdade, ele diz o contrário, né? Se nós entrarmos por essa tempestade, a viagem será desastrosa. O navio vai sofrer, a carga vai sofrer e nós iremos sofrer. Nossas vidas, ele diz isso, as nossas vidas estarão em risco. Paulo, ele nos ensina aqui uma postura de um homem de fé, que não se abala pelos sinais que estão à frente, amém? Com as tempestades que irão cair, mas ele nos convida a, da mesma forma que um dia ele havia aprendido, a ter uma absoluta certeza que se mesmo todas as coisas caíssem ao seu redor, mesmo até se o navio que ele estivesse, ele sofresse o dano que ele estava imaginando que aconteceria com aquele navio, ele tinha uma absoluta certeza que Deus continuava no controle da sua vida e permitindo que esses detalhes acontecessem sempre com uma finalidade, no próprio processo e projeto e plano que Deus tinha para a vida dele. Uma absoluta certeza que nada estava fugindo do controle de Deus. A gente encontra que Paulo, em meio a todas essas pessoas, ainda sendo ousado a levantar a sua voz, a incentivar aquelas pessoas a conhecerem o Senhor, em meio talvez uma crise que estava acontecendo ali dentro dele. Porque nós sabemos que existem momentos na nossa vida que a situação será sobrenaturalmente, de repente, mudada por Deus. Mas eu e você, nós também sabemos que em alguns momentos essa situação, ela não irá mudar na hora. E pior, a gente vai passar a encontrar, em meio a tudo aquilo que nos é permitido muitas vezes enxergar, ainda outros desafios à frente. A gente continua acompanhando toda essa situação que está acontecendo lá na Ucrânia. Não sei como que você está com isso, né, dentro do teu coração, mas existem tantos irmãos ali na Ucrânia, né, que estão passando por situações terríveis com essa investida que está acontecendo ali naquele território. Agora imagina esses irmãos, né, porque a gente às vezes olha a foto e é tão distante para nós, né, não tem nenhum nono, né, ucraniano, e aí lá conheço um amigo e está distante para mim. Mas eu te digo que tem muitos irmãos lá, homens de Deus, mulheres de Deus, que foram levados para aquela terra para pregar o Evangelho. Várias igrejas estão ali, e eu estava ouvindo alguns testemunhos, um testemunho de um casal, né, que estava saindo de uma daquelas cidades que estava sendo bombardeada. Eles pegaram todo aquele trânsito de saída da cidade, a cidade foi totalmente desocupada, e a hora que eles saíram, ficaram horas, né, para sair da cidade, juntaram algumas coisas, ele, a esposa, os filhos, eles em caravana saíram. E quando eles chegaram na Polônia, que era um lugar seguro para eles sentiram em Deus que era para eles voltarem. Tanto o homem que estava no carro, quanto a esposa que estava no outro carro, eles sentiram em Deus que era para eles voltarem para aquele lugar, porque a missão deles ainda não estava concluída, existiam pessoas ali que eles precisariam ainda tocá-las, e eles não tiveram a menor dúvida. Eu acho que os dois, né, eles olharam para aquela situação e eles talvez disseram a mesma coisa que Paulo disse aqui, né? Talvez para a família deles, porque os filhos ficaram. Talvez eles disseram, no mínimo no coração deles, família,
vejo que nós teremos à frente uma viagem desastrosa. E eles foram para aquele lugar. O que aconteceu? Eles já voltaram e deu tudo certo? Ainda não, eles estão naquele lugar. O momento ainda é tenso. Eles conseguem ainda enxergar todos aqueles desafios que eles estão vivendo, ainda da mesma forma, sem existir um livramento ainda, mas sustentados por essa mesma palavra que o Senhor nos chama a realmente ter nas nossas vidas de uma maneira sólida: a fé. A fé que existe um Deus, que Ele, quando nos chama, Ele é poderoso para cuidar de nós, para nos livrar de todo mal. E mesmo quando situações piores ainda acontecem, Ele continua sendo Deus, poderoso. Nos dois casos, quando as coisas já mudaram ou mudam instantaneamente diante de nós, ou quando a gente entende que tem um processo e ainda talvez até um sofrimento pela frente, nos dois casos, quando tudo muda ou não, a nossa fé é desafiada a ser a mesma. Amém? Porque pensa bem, se nós tivéssemos alguma situação acontecendo aqui do nosso lado, e nós orássemos por essa situação, e essa situação instantaneamente fosse tocada de uma forma sobrenatural, a nossa fé na hora, ela estaria ali, né, diante de nós, testemunhando o poder de Deus, o agir de Deus, o controle do Senhor sobre todas as coisas. E eu tenho certeza que a maioria de vocês já presenciou muitas coisas assim. Mas e quando não acontece na hora e você ainda prevê o aumento da dificuldade? Aí eu creio que é o nosso maior desafio. A fé que a Bíblia então vai revelando para nós, ela não é inconstante. Ela não passa a ser uma fé circunstancial. Ela não é baseada nas respostas. Não é baseada sobre aquilo que nós estamos vendo, sobre aquilo que nós estamos entendendo. E uma coisa que nós não encontramos na fé de Paulo, nesse momento que ele estava vivendo, diante dessa situação tão complicada que estava esperando ele, era medo e amargura. A gente não encontra aqui em Paulo uma atitude de dar um passo para trás e também de estar sendo usado, para contribuir para que toda aquela situação não acontecesse, maldizendo tudo aquilo que estava à sua frente e trazendo uma falta de esperança, tanto para as pessoas que estavam com ele, mas principalmente para ele. Agora, o que a Bíblia nos ensina nesse momento sobre a fé? Eu gostaria que você anotasse algumas verdades nessa manhã sobre a fé, para nós conseguirmos vencer os reinos que estão à nossa frente. Amém? Praticar a justiça, alcançar as promessas, fechar as bocas dos leões que estão à nossa frente e se levantam a cada dia, e retirar força em meio ao nosso momento de maior fraqueza. Porque a fé, ela não esconde a dificuldade, mas nos mostra uma postura que nós precisamos desenvolver. Primeira verdade, anota essa primeira verdade. Se você quiser, faz uma tatuagem dessa primeira verdade. Quem não é de casa, né? Meus filhos não. Se quiser fazer uma tatuagem. Primeira verdade, a fé, ela nos responsabiliza e nos mobiliza. Amém? A fé nos responsabiliza e nos mobiliza. Salmo 127, versículo 1. Diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha que interessante, o texto aqui diz: se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, não adiantará nada o seu esforço. Mas Ele não dispensa, no próprio texto, o trabalho do homem e não dispensa o vigia. Por quê? Porque isso também, o trabalho e o vigia, precisa ser feito sempre
Por fé. Porque quando nós perdemos a nossa fé, nós perdemos a nossa força, nós perdemos a nossa motivação para continuar lutando. E se você já teve dias depressivos na tua vida, você sabe muito bem o que é perder a fé. Como faz com que você não faça ou não tenha a mínima condição de corresponder a que Deus está te chamando a fazer. As mínimas coisas, posturas de se levantar, de ocupar o seu lugar. Então todas as coisas, elas passam a ser feitas e precisam ser entendidas por nós que somos homens, como foi profetizado nessa manhã, né? Esse entendimento precisa vir sobre nós. Nós somos homens espirituais, que nós temos essa mente, a mente de Cristo. Somos chamados a nos revestir dessa mente todos os dias. Que todas as coisas para nós, elas precisam ser pela fé, até mesmo as coisas práticas que dizem respeito à nossa resposta, formam esse movimento em nós de resposta à voz de Deus para as nossas vidas, para as nossas ações, e assim, dessa forma, nós temos a possibilidade de conquistar as coisas que estão à nossa frente e responder da forma certa. O que eu quero dizer, né? Com a fé nos responsabiliza. Nós temos a responsabilidade, então, dos nossos processos. Amém? Existe uma postura que nós precisamos ter em todos os momentos das nossas vidas. Existem situações que serão difíceis, sim. E nenhuma das palavras, por exemplo, que nós recebemos para a nossa ida, em primeiro lugar ali para a Itália, ela foi falada em algum momento que seria algo fácil. E também, como eu acabei de falar, sobre a nossa chegada e o início da obra aqui em Florianópolis. Mas sempre valerá a pena. Quando nós respondemos toda a nossa vida por fé. Quando nós estávamos aqui, num dos primeiros momentos, e Deus começou a organizar todo esse propósito, esse projeto. Num segundo momento, nós estávamos na Itália e a gente recebeu uma ligação, né? E do pastor Ney, que esteve aqui algumas vezes, já ele retorna, né, para estar conosco. E Deus, ele libera, né, em alguns momentos algo que também nos ajuda a entender, né, tudo aquilo que Ele está fazendo. E a gente, é claro, olhando para aquela situação que já acontecia ali na Itália, que era difícil para nós darmos conta, e quando tudo isso foi apresentado pelo Senhor, a gente olhando também e prevendo, né, senhores, trabalho pela frente. E o Senhor trouxe uma visão então para o pastor Ney, que quando ele ligou para nós, foi como um bálsamo, né? Porque Deus vai mostrando para nós também momentos decisivos, e isso tudo sempre pela fé, que nós estamos fazendo e ouvindo a coisa certa. E nessa visão o pastor Ney, ele enxergava, né, uma árvore. Oi? Um sonho, uma visão, um sonho. Ele sonhou e no sonho teve essa visão, que existia uma árvore grande, e essa árvore tinha vários frutos que estavam caídos ao redor dela. Mas ele falou que a hora que ele começava a caminhar perto daquela árvore, aqueles frutos todos que estavam no chão eram frutos bons. Não tinha nenhum fruto ali machucado, não tinha um fruto ali podre, não tinha um fruto ali que já tinha passado do tempo. E ele via então, ele não sabia explicar como, né? Ele não lembra o detalhe disso, mas ele tinha a única certeza que ele tinha nesse momento, que aquela árvore estava plantada em Florianópolis. Ele via aquela árvore aqui, né? E ele via a gente chegando, via eu, via a pastora Letícia. E a gente pegava aqueles frutos e recolocava na árvore. Essa era a visão dele. E daí Deus trouxe para ele algo, né? Que aquilo acabou com o nosso coração, né? Que ele via a gente nesse processo, né? De reconectando pessoas, frutos, né, do Senhor, limpos, inteiros, né, prontos
não tinham passado do tempo, aleluia. Mas todos esses frutos sendo recolocados naquela árvore, e a gente entendeu rápido isso, a respeito de algo que Deus estava nos chamando a fazer, e essa é uma visão que se estende para nós como igreja, amém? Talvez no primeiro momento você foi aquele fruto que foi recolocado na árvore. Você sabe que você ainda tinha muito caldo ali, mas reconectado a esse lugar de receber direto da árvore, amém? Esses frutos não estavam ligados nas nossas mãos e esses frutos recebiam de nós, mas nós apenas sendo usados para reconectar todos aqueles frutos na videira, amém? Na árvore. E esse passa então sendo chamado para nós por fé como igreja. Para cada um de vocês que um dia foi reconectado, também sendo chamado a reconectar, a colocar de volta pessoas nos seus chamados, nos seus lugares, amém? A gente, deixa eu prestar meu telefone aqui. O Fábio, ele teve uma visão, um sonho, que ele, um sonho e uma visão. Eu vou repartir o sonho que o Fábio teve no dia 9, que ele mandou para nós, que tem muito a ver com isso. Ele diz o seguinte: no sonho, nós estávamos num galpão grande, no meio de uma floresta, e ele via nós dois liderando aquelas pessoas, aquele acontecimento, e eu vou falar o que está escrito, tá? E eu me lembro que estávamos inaugurando um sistema que captava a água daquela floresta e queria abastecer todo aquele lugar. E a água, ela viria através de um sistema engenhoso, como um motor e um cano bem largo. Estávamos todos ali na expectativa da chegada da água. Nós estávamos com muita sede, eu pelo menos. E de repente, o local começava a tremer, e as paredes queriam cair devido à grande pressão causada pela chegada daquelas águas nos canos. E aquela água enchia o lugar como um açude e nos abastecia. E eu, juntamente com algumas pessoas ali presentes, eu ficava um pouco temeroso de que aquelas paredes se rompessem e nós nos afastamos um pouco, mas nenhum mal tinha acontecido naquele lugar. E nós, os pastores, nos tranquilizaram, dizendo: senhores! E nos tranquilizaram, e a água começava a chegar. Ela era captada de nascentes da própria floresta. Então começávamos a ouvir barulhos, como se fossem gritos, de tribos que habitavam naquela floresta. E nossa preocupação aumentava, de que aqueles indígenas pudessem fazer algum mal com a gente, no meio daquela floresta. E eles se aproximavam de todos os lados, e um homem, entre parênteses, que parecia ser o pastor Ney, nos tranquilizava, dizendo: senhores! Nos tranquilizava e dizia para que a gente não se preocupasse. Olha só, como se ele já conhecesse aquele lugar de fé. É de Deus. E quando os nativos apareciam, eu percebia que eles estavam colhendo cana-de-açúcar de forma muito rápida, e vinham e se aproximavam da gente. E quando nos avistavam, eles paravam tudo o que estavam fazendo e se alegravam ao nos ver. E eles nos ofereciam aquelas canas. E em seguida, pouco a pouco, eles iam se aproximando do nosso grupo, iam se sentando lado a lado, e ficavam nos assistindo como se estivessem recebendo, admirando aquilo. E eu percebia que eram aqueles povos nativos mesmo, com seus arcos, que parecia que haviam sido tocado, ou parecia que a gente tinha tido contato com essas pessoas, e alguns deles abraçavam alguns irmãos que estavam trabalhando no lado de fora do galpão. E o local onde o galpão estava posicionado era mais alto e tinha sua frente aberta, voltada para essa floresta. E na sua frente, o local onde era inundado por aquelas águas também. E essas pessoas, eles nos assistiam de fora. Amém? Tem outro sonho aqui. Vou repartindo. Amém? Deus nos chamou
a fazer algo. É claro que a gente se lembra da postura de homens de Deus, né? Como Davi diante de Golias. Anota o texto de 1 Samuel 17:40. Fala o seguinte: Davi, ele tomou o seu cajado na mão, ele escolheu para si 5 pedras do ribeiro, ele as colocou no seu alforje, ele pegou a sua funda e ele partiu para cima do gigante. Versículo 45, Davi disse ao gigante: você vem contra mim com a sua espada, porém eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth. Essa é a palavra original aqui. Davi olha para o gigante, não fica só olhando, ele se movimenta, ele parte para cima daquele gigante. Paulo, nessa outra situação, ele não fica só olhando tudo aquilo que estava à frente dele, sim, que eram situações difíceis, e esse ponto não é o mais difícil para nós, enxergarmos as dificuldades, mas Paulo também, ele parte para cima, ele vai contra aquelas situações. Paulo olha para aquela realidade dura que estava à frente dele, não a ignora, antes tem uma postura madura de um homem de fé. Ele havia crescido como homem de Deus, ele olhava para a situação, mas ele mantinha a sua postura de fé. A fé, então, ela nos responsabiliza a este ponto de fazer com que a gente entre no jogo. Ela nos mobiliza por inteiro, porque a gente entende que a nossa vida, ela não está acontecendo por nada, por um acaso. Ela não está acontecendo apenas para ser cumprida e vivida, e mais um que passou pela face da terra. Tem tanta gente, na verdade, que passou pela face da terra. Quem aqui sabe quantas pessoas já viveram? Quem tem essa informação? Que não existe, né? Olha os heróis da fé que a gente encontra aqui. Olha quantos mais que a Bíblia traz que viveram experiências com Deus. Olha quantos depois viveram experiências com Deus. Olha você que tem sido chamado a viver coisas significantes com Deus pela fé. Mas quantas pessoas passaram por essa terra, por esse mundo, e foram simplesmente mais um. A fé, então, ela passa a mobilizar toda a nossa vida para que a gente entre nesse movimento que está acontecendo e sempre aconteceu a partir dessa palavra do Senhor que fez os céus e a terra e criou todas as coisas, para que a gente entre nesse jogo e a gente sim faça diferença no momento de vida que nós estamos vivendo. A fé, ela nos faz ativos e proativos. A fé nos coloca para nós semearmos. A fé nos coloca naquele lugar de trabalhar. Paulo, a certa altura aqui, o texto vai continuando, não tem tempo de ler inteiro, depois você lê com calma. Em certo momento aqui, ainda Atos 27, ele diz o seguinte: pessoal, esse negócio vai afundar. E afunda. Eles nadam até a ilha de Malta. E nesse momento ainda, onde o navio tinha afundado, e eles estavam nadando até a ilha, mesmo naquele momento, o texto diz que Paulo comanda as ações daqueles homens, dos náufragos. A fé nos coloca em movimento, dentro do movimento que Deus está fazendo no mundo. Deus está te chamando a você fazer parte desse movimento hoje, aqui no lugar que Ele tem te plantado. Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Na verdade, Tiago está falando aqui sobre a fé que coloca então a gente nesse movimento. Ele diz: você tem fé? Mostra
porque sem fé as suas obras também serão mortas. Tiago, ele não está aqui discutindo sobre fé e obras separadamente. Ele diz que a fé, ela é viva, a fé ela opera, a fé ela te coloca em movimento. A fé bíblica, ela é então operante. Amém? Olha como a gente vai encontrando um lugar a respeito de uma fé que Deus nos chama a realmente viver. A fé em nós, ela é operante, ela nos movimenta. A primeira verdade então, a fé nos responsabiliza quanto à nossa vida, nosso chamado, e nos mobiliza. Antes de chegar na segunda verdade, eu concluo com a segunda. Quando nós olhamos, falando sobre a fé que nos responsabiliza e nos mobiliza, quando nós chegamos nesse lugar, talvez da mesma forma ali que veio ao coração daqueles homens no navio, seria melhor que nós ficássemos no hotel. Aleluia. Tinha tudo lá, já tinha cadeira, já tinha ar-condicionado. Nem temos ar-condicionado ainda, lá já tinha ar-condicionado, lá tinha cadeira, lá estava tudo limpinho a hora que a gente chegava. Olha que bênção. O que mais que tinha lá? Elevador. Elevador não precisa. Tinha segurança. Tinha banheiro limpo. O que mais que tinha? Custava menos. Para que sair do hotel? Quando nós olhamos então, primeira vez para esse barracão vazio, tantas coisas para fazer. Quem lembra aqui desse barracão vazio? Nada, não tinha as paredes, não tinha nada, não tinha nada. E a gente tem algumas fotos, e são históricas. De vez em quando a gente compartilha uma delas. Com tantas coisas, é claro, tudo isso envolvia recurso. Quando nós olhamos para tantas situações que acontecem, envolvendo finanças da igreja, seria mais fácil nós ficarmos nos lugares que nós estamos, porque senão, senhores, teremos trabalho. Mas isso nos leva a viver grandes experiências em Deus, amém? E é o que tem feito com cada um de nós, que tem participado de tudo isso que Deus tem feito nesse lugar. Naturalmente nós não conseguiríamos, mas quando nós respondemos em fé, Deus providencia o caminho, amém? E eu estou falando aqui de verdade para você, sendo muito franco, porque nós não precisamos esconder nada, principalmente números. Nós temos uma arrecadação aqui bastante acanhada, pelo nosso tamanho, é claro, glória a Deus, mas diante do nosso desafio insuficiente. A nossa arrecadação, ela bate hoje o custo que nós temos do aluguel desse espaço apenas. Isso porque a gente tem um desconto. Deus vai cuidando de todas as coisas. Nós temos recebido uma oferta do Fundo Sabaote Missionário de 500 euros todo mês para ajudar com o aluguel. Deus levantou um irmão para durante 6 meses ele contribuir com R$1.000 para nós ajudarmos com esse aluguel. Agora, quando nós olhamos essa conta e a média da arrecadação dos nossos últimos meses desse ano, esse valor que nós temos, ele fica então para nós pagarmos o aluguel, que essa conta hoje fica em torno de R$5.000. Agora, como nós conseguiríamos fazer todas as reformas que nós já fizemos neste lugar? Comprar essas cadeiras e, enfim, eu tenho colocado ali, está tudo planilhado, o Góis acompanha isso, temos um escritório de contabilidade aqui, fica com esse controle, mas a hora que a gente olha para isso é algo, senhores, vejo que será um desastre. Mas nós até hoje, nós já gastamos R$61.000 aqui nessa obra, pintura, cadeira, equipamento de som. Fazendo um levantamento ali, até agosto nós temos ainda 1/3, pagamos 2/3 já, isso é tudo pago, Temos 1/3 ainda para ser pago até agosto, mais ou menos ali por volta disso, R$30.000. Agora, o que tem acontecido? Oi?
Não, é que pagamos 60, tem mais 30. Então pagamos 2 terços, entendeu? O que tem acontecido? Tem acontecido que Deus tem levantado irmãos entre nós. Amém? Eles têm entendido algo da parte do Senhor. Um deles, Deus tinha falado para ele o seguinte, que era para ele começar a reservar um valor e guardando isso, que na hora certa, isso nem existia ainda esse projeto, na hora certa ele ia falar, é aqui que é para você ofertar. E existia então esse valor que havia sido guardado, que quando Deus trouxe aquela palavra, ele entendeu e ele disponibilizou esse recurso. Um outro irmão da mesma forma, e um outro da mesma forma, que trouxe da parte do Senhor para nós essa provisão milagrosa, para nós estarmos aqui neste lugar e podemos desfrutar de tudo aquilo que a gente tem desfrutado, não para nós, né? Mas para nós como igreja, para recebermos e sermos igreja neste lugar. Deus tem providenciado todas as coisas, amém? Porque quando nós entramos então neste movimento de respondermos por fé e nos mobilizarmos, a gente chega então à segunda verdade, que uma vez que nós nos responsabilizamos e nos colocamos no jogo, nós passamos a viver experiências com Deus. Olha só o versículo 21 a 24. Paulo finaliza a história dizendo assim: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não ter ido para Creta para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem para que nenhuma vida se perca, mas somente o navio, porque essa mesma noite o anjo do Senhor, a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, ele esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo. Quando nós encontramos uma realidade difícil, e talvez diante de você agora é nítido qual é essa realidade difícil que está à frente. Quando a terra prometida talvez está ainda ocupada, quando à frente estão somente gigantes, é o momento das nossas maiores experiências com Deus. É o tempo de nós ouvirmos diretamente do Senhor a sua orientação. Assim como esse sonho veio hoje, aquele sonho também Deus colocou no coração do pastor Ney e ele repartiu conosco. Essas experiências que nós passamos a ter neste lugar que nós nos colocamos em fé para vivermos a nossa vida com o Senhor, nós vamos tendo cada vez mais experiências com o próprio Deus, de ouvirmos a sua voz. E é claro, por isso nós passamos a não temer. A única coisa que vai tirar de nós o receio, o medo de nós avançarmos em fé, a única coisa é a própria voz do Senhor nos dizendo: não temas. E muitas vezes essa voz vem através de um sonho. Essa voz vem muitas vezes revelando algo que Ele está fazendo e faz sentido para nós. Então nós continuamos a caminhar e nós não tememos. E a gente chega aqui agora no creme de la creme dessa história, porque você acha que já tinha acontecido tudo com esse homem. Quando ele chega na ilha de Malta, ele é picado por uma cobra. Mas daí já exagerou, né? Sabe aquele texto que se você escrevesse, não, eu tinha parado por aqui, né? Já sofreu demais, vai desencorajar os irmãos, né? Porque de repente você se enxerga nessa história e fala: tá, isso aqui ainda nem é o fim, né? Ainda tem outra coisa que vai acontecer. Quando ele chega na ilha de Malta, finalmente, achando que toda aquela situação aconteceu, ele é picado por uma cobra, naufrágio e depois uma picada de cobra. Mas o que acontece com ele? Ele não morre. Ele não morre. Nós não encontramos, mesmo
mesmo nesse momento, medo nele e uma palavra amarga nos seus lábios. A gente não encontra, mesmo nesse momento onde era para as coisas finalmente se tranquilizarem na sua vida, uma decepção no seu coração. E ainda por cima, o texto diz que depois dessa picada de cobra, depois de toda aquela situação, já que ele estava em Malta, ele inicia uma igreja naquele lugar. Nada, absolutamente nada, tira o foco de um homem e de uma mulher de Deus que decidem viver para Ele uma experiência verdadeira nas suas vidas. Nada tira do prumo um homem de Deus. Não estou dizendo que em momentos nós não estejamos fracos, mas mesmo nesse momento, quando nós enxergamos que existe algo muito maior do que as nossas próprias vidas, e pela fé nós decidimos entrar nessa palavra e viver isso, e mesmo sem enxergar, ou pior, quando enxergamos que o cenário é ruim, mas nós ousamos dar um passo, porque o Senhor tem nos chamado a caminhar esse caminho, andar avante, seguir à frente. Mesmo assim, nada nos desestabiliza, nada nos tira daquele lugar de plena confiança, que mesmo agora eu vou continuar, eu vou caminhar, e eu vou frutificar esse tempo, onde era um tempo talvez de lamentação na minha vida, um tempo de tristeza. Amém? Vencendo reinos, somente dessa forma, praticando a justiça, somente dessa forma é possível, alcançar as promessas que Deus tem para a tua vida, somente assim. Você vai conseguir fechar as bocas dos leões que se levantam todos os dias contra você, somente dessa forma. Eu acho que todos nós temos enfrentado grandes desafios. Ouso dizer que alguns de vocês têm falado essa frase, né? Senhores, vejo que à frente está um grande desastre. Talvez você tenha falado com, você já iniciou esse processo de discipulado, né? Seu discipulador, talvez com o teu irmão ali mais perto. Eu vejo que eu tenho problemas e coisas muito trabalhosas para resolver à frente, mas Deus está te chamando para você se colocar nesse lugar do movimento dele, mesmo assim. Amém? E a palavra hoje não é espera o livramento, renova, toma um suco, recebe uma oração, dorme um final de semana, passa uns dias na praia, volta para casa, assiste uma série inteira, renova e vai. Não. A palavra hoje é, mesmo vivendo todos os desafios difíceis que estão à sua frente, o Senhor está te chamando a você se colocar no seu lugar que Ele tem te chamado. Existe um lugar que é teu em meio a todo esse movimento. Amém? O Senhor está te chamando para você se levantar e se colocar em risco. Eu não sei o que essa palavra significa para você hoje, mas eu fiz questão de anotar essa palavra aqui. O Senhor disse para mim: é hora de se colocar em risco pela fé, para viver grandes experiências com Ele. Amém? Feche teus olhos. Vamos orar sobre isso. Talvez, se for melhor para você, deixar as suas coisas, ficar em pé. Nós teremos um tempo agora de responder tudo isso que o Espírito Santo tem repartido, falado conosco. Nós iremos adorá-lo, porque a sua presença está neste lugar. Nós devemos sempre estar prostrados, rendidos diante dele, os nossos braços levantados à sua presença.
presença, nós iremos adorá-lo, nós iremos louvar o seu nome, mas nós iremos responder a esse chamado que ele tem feito conosco nessa manhã, para nós nos colocarmos em movimento, mesmo talvez identificando que não seria a hora, mesmo identificando coisas difíceis à frente, mesmo ouvindo uma advertência do nosso próprio coração a respeito de riscos que estão à frente, mas existe uma resposta que ele está nos chamando a entregar nessa manhã, a oferecer para ele, que é uma resposta de fé, que nos mobiliza, que nos responsabiliza, que nos chama a viver grandes experiências com ele, que se não fosse dessa forma, nós não viveríamos. Senhor, nós estamos, Pai, diante da tua presença, Senhor, mas nós não escondemos que diante de nós também existem grandes desafios, Pai. Nós não queremos esconder nessa hora os nossos olhos, Pai, preocupados muitas vezes. Nós não queremos esconder o temor que muitas vezes insiste, Pai, em se levantar dentro de nós. Nós não queremos esconder diante da tua presença, Pai, a nossa fraqueza, Senhor. Pai, nós também não queremos esconder, Deus, que temos sentido da tua parte, Deus, de uma forma tão direta, Senhor, quanto a lugares que nós precisamos avançar nas nossas vidas, reinos que nós precisamos conquistar, primeiro dentro de nós, dentro das nossas casas, dentro das coisas que o Senhor tem nos chamado, Pai, a fazer, Senhor. Nós também não queremos esconder, Pai, tantos gigantes, tantos leões que tem a cada dia, Deus, soprado palavras, coisas, Deus. Nós não queremos esconder, Pai, que nós sabemos de tantas promessas que o Senhor tem feito a nós, mas nós não escondemos também, Pai, que muitas neste momento parecem distantes, Senhor, distantes, Pai. Nós não queremos esconder agora nenhuma dessas coisas, Senhor, porque a tua palavra nos diz que o Senhor as conhece por completo, Deus. As coisas mais importantes para nós, o Senhor as conhece completamente, Senhor. Então nós, como igreja, agora queremos te pedir, Deus, invada esse lugar, Senhor. Invada as nossas mentes nessa hora, os nossos corações, da maneira doce que o Senhor sabe fazer, mais poderosa, Deus. E Deus, nos mostra, Senhor, nos mostra aquilo preciso que o Senhor quer fazer em nós nessa manhã, com respeito à nossa fé, com respeito às nossas respostas, naquilo que diz respeito, Deus, a esse nosso movimento, a nossa timidez, Pai, as coisas que nós talvez estamos esperando acontecerem para nós nos colocarmos neste lugar, Pai. Deus, todas essas coisas agora nós, de uma forma corajosa, abrimos diante da tua presença, Senhor. Nós queremos ousar nessa hora, Pai, adorar o teu nome com todas essas coisas, Deus, vivas diante de nós, Senhor, para que o Senhor possa tocá-las. Enquanto você adora o Senhor, todas essas coisas hoje que talvez tenham desafiado a tua fé a ocupar este lugar, todos os medos, todas as dificuldades que você sabe que estão à frente nessa hora, podem ser coisas profissionais, podem ser coisas da tua saúde, podem serem coisas que dizem respeito à tua própria casa, aos teus sentimentos, aos teus relacionamentos. Coloque agora todas essas coisas diante do altar do Senhor enquanto você o adora, para que elas possam ser tocadas neste momento e ordenadas pelo Senhor. Real, invisível.
que me faz ir além do que é visível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Você me chama a caminhar, um firme fundamento, o que não se vê, real e invisível. Faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Amém. Eu queria fazer algo para nós terminarmos. Queria convidar você a ficar em pé e ficar próximo a quem está do seu lado, da sua fileira. Queria que você desse a mão para a pessoa que está ao seu lado. Depois a gente tem álcool gel ali na parede. Na saída você passa alguém na tua mão. Tudo bem? Mas todo mundo pula nas damas. Porque é evidente para mim daqui que o Senhor tem chamado cada um de nós para esse jogo, para colocar em movimento. Amém? É evidente. Não tem ninguém aqui que Deus trouxe hoje que está fora desse lugar de entrar no movimento de Deus para viver algo muito especial na sua vida. Experiências que você talvez já viveu, mas eu creio que muitas estão até longe do teu entendimento que você vai viver no céu. Deus tem nos chamado, cada um de nós, para nós entrarmos nesse jogo. Talvez alguns precisarão correr risco pela fé. Amém? Mas eu queria que agora você orasse pelo irmão que está ao seu lado. Se você sabe o nome, ora por ele sobre isso, porque talvez à frente dele agora
São apenas situações difíceis, dificuldades que estão à frente. Ele está enxergando toda essa tempestade caindo, todos os danos à frente, ainda que ele sabe que ele vai passar. Mas você vai fortalecer ele nessa hora. Você vai ajudá-lo a ele entrar nesse lugar de fé, de correspondência, de um movimento. Amém? Ora pelo seu irmão agora. O irmão está à sua direita, à sua esquerda. Ora por ele. Fortalece, né?